Ser um trabalhador da luz envolve, primeiramente, enfrentar as suas próprias dores, medos, sombras e temores que ainda carrega, buscando curar em si estas feridas. Ao aprender a fazer isso de forma honesta, você se converte num guia para os demais, ao sustentar seu próprio exemplo. Ser um trabalhador da luz é parar de culpar ao outro e a si mesmo, pois a culpa não limpa nem restaura, não cura nem resolve. Ela só continua colocando pedras numa mochila que já deveria ter soltado lá atrás para poder enfrentar a dura batalha interior. O trabalhador da luz pratica constantemente o perdão, o desapego, a empatia, a graça da mão estendida sem esperar recompensa, pois quem dá algo porque espera receber em troca, é comerciante, e não um verdadeiro trabalhador da luz. O pagamento assim como o reino não são deste mundo. A diferença para distinguir o que é e o que não é servir à luz está na motivação, na sua real intenção. Só você pode saber qual é, e você não sabe qual a real motivação de mais ninguém. Se fizer um bom trabalho, não terá tempo nem interesse em julgar o processo e o progresso de mais ninguém. Quem trabalha pela luz não está comparando seu brilho à luz do outro, pois sabe que isso é uma perca de tempo, uma tendência do ego, e não da sua verdadeira essência espiritual. Quem trabalha pela luz ainda pode de fato errar, cansar-se algumas vezes, pode sim se chatear, e ainda tropeçará, mas sabe no seu cerne que tudo isso é parte de sua experiência humana e não uma falha do seu serviço missionário, nem do seu trabalho em prol da luz. Muitas vezes será por conta deste seu inestimável trabalho que todo o anterior acontecerá. O obstáculo que lhe atrasa é ficar remoendo erros, próprios e alheios, em vez de continuar trabalhando em se melhorar. São as tentativas e repetições que fortalecem seu músculo, e o mesmo se aplica ao aumento da sua radiante luz. Não melhora a si mesmo se condenando, e sim erguendo-se cada vez que cair. Ele incentiva os demais nesse sentido também. Não tem feito seu melhor? Então vai tentar novamente. Vai fazer, refazer, e continuar. Você já viu luz parada? O amor e perdão incondicional pelos outros e por si mesmo, são a senha e a assinatura de uma mente crística, então use-as. Um trabalhador da luz não finge alegria quando está triste para manter as aparências de luz, pois está aprendendo a se respeitar e não viver mais por aparências, e sim de forma autêntica, sem negar a sua própria humanidade. Em vez de rejeitar suas emoções, um verdadeiro trabalhador da luz intenta compreender a natureza do que experimenta, e ajuda os demais a encontrar esse mesmo caminho dentro de si. Meditar ajuda muito. Aprender a meditar de verdade é imprescindível para todo trabalhador da luz, independente de suas crenças religiosas ou convicções filosóficas. A meditação e o silenciar o ego perante a calma presença ajuda-lhe na expansão da sua consciência e a se reconectar com seu eu superior. A meditação é uma ferramenta importantíssima para o trabalhador da luz, quem almeja o autoconhecimento e domínio de si mesmo, portanto de seus pensamentos, emoções, atitudes e ações práticas. Aos praticantes assíduos, a meditação proporciona muita mais energia vital que a obtida pelas noites de descanso corporal, mas o mais importante é que lhes ajuda efetivamente a remover muitos dos véus e camadas de ilusão que todo ser humano assume quando decide encarnar numa vida física nesta dimensão. Não há como avançar de forma sincera pelo caminho do despertar e a iluminação espiritual, sem a interiorização, o domínio dos pensamentos e a reforma interior.
É para tal feito que ele precisa aprender e praticar meditação diariamente. Após algum tempo de prática, estes momentos de apaziguar seus movimentos corporais para observar voluntariamente a sua mente, transformam-se em profundo alívio mental, passando a lhe proporcionar um domínio muito maior sobre os demais aspectos da sua vida, pois torna-se mais presente e alerta, agindo com maior assertividade em vez de simplesmente reagir a quaisquer estímulo externo automaticamente. Ao meditar, ganha mais domínio sobre os corpos inferiores da alma, físico, mental, emocional e etérico, que já não serão completamente dominados por gatilhos inconscientes. Um trabalhador da luz não é contratado por algum grupo, egrégora ou instituição. Um trabalhador da luz o é porque ele já compreendeu que ninguém pode fazer sua parte no plano divino, e que deste plano ninguém escapa, apenas se atrasa, e é ele mesmo quem perde ao procrastinar sua própria alma. Assim, ele agora trabalha porque sabe que a recompensa que procura fora é apenas um reflexo do trabalho que realiza dentro, e que se deseja receber seu pagamento, primeiro terá que trabalhar. Um trabalhador da luz não é diferente em dores, amores e sentimentos a qualquer outra pessoa, e se de verdade está labutando pela luz, já sabe disto em seu íntimo. Quem cria divisão, status, hierarquias entre os homens, quem cataloga os outros pelas suas falhas e guarda mágoas e rancores não está servindo, está desistindo da própria luz. A luz ilumina e brilha sem distinguir quem está debaixo de sua radiação. A energia divina da fonte universal não procura atender a alguns e ignorar a outros, ela se doa constantemente para quem nela quiser ser iluminado. Não pergunta nem questiona nomes ou procedência de quem debaixo de sua radiação se situa. Trabalhador da luz, a palavra do bem que acalenta corações, conforta os pesarosos e alumia o caminho dos que se acreditam perdidos, não pede retribuição nem adulações, e muito menos adoração, pois sabe que a fonte do que entrega não é o eu, e sim Deus em ação. A luz doa de si mesma aos outros, pois essa é a forma em que a criação se expande. Se só pode se dar aos demais aquilo que se tem, então tenha mais amor, paciência e compaixão para consigo mesmo, a fim de que a doação aos outros destes mesmos atributos seja honesta e relevante. Se alguém atuou como uma luz em seu caminho, saiba que a grande luz do Pai utiliza as pessoas como canais para irradiar, assim como uma chama utiliza uma vela para ser transportada, mas a chama não é vela. Você simplesmente acende a sua própria chama nela, e não cria dependência, nem precisa de mais nada, após acender a sua própria luz. Assim eram os verdadeiros mestres, eles simplesmente mantinham sua luz acesa, e quem quisesse poderia se acender também ao se aproximar da chama. Mas o desvirtuar dos ensinamentos por aqueles que não compreenderam nem conseguiram se iluminar, criaram ritos e mitos de adoração à vela, à pessoa, esquecendo que o valor radicava na chama espiritual que eles carregavam, os ensinamentos de sabedoria, e que estava à disposição para que todas as demais pessoas que quisessem se acendessem nela também, aplicar os ensinamentos na prática, e com isso desenvolver a própria sabedoria em si. Apesar disso, o erro não foi do mestre, e sim daqueles que não souberam aproveitar a chama acesa para se acenderem também. Assim saiba que a gratidão, o carinho e o respeito por aqueles que lhe ajudaram a ver, não significa que deva criar cultos externos, ou adoração às pessoas. Respeito a todos, mas adoração unicamente a Deus.
Seja consciente e se ilumine em vez de procurar sempre uma vela fora de você. E só mais um lembrete. Todo trabalhador da luz, enquanto encarnado, tem o sangue vermelho e o coração palpitante pedindo amor, assim como todo e qualquer outro ser humano. Salve a eterna luz de Adonai. AC. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos e eu vim te contar uma novidade aqui da Quantic Desperte. Vamos lançar em breve o Tinder Quântico, isso mesmo, algo que nunca ninguém fez. Seremos pioneiros. Para quê? Para te ajudar a se conectar com a tua chama gêmea, alma gêmea, ou seja, vai ser um aplicativo de encontros de pessoas que estão nessa pegada de quinta dimensão até a 12ª. Fica atento, mas para isso que já começou a ser construído pelo cofundador da Quantic Desperte, pelo Gabriel Duarte, que é programador, a gente precisa da tua ajuda. Por isso eu vou colocar aqui para você no Apoie-se, onde você pode apoiar a gente com 5, 10, 15 reais, quanto você puder, para ajudar a gente na hospedagem desse aplicativo, na mão de obra, enfim, isso tem um custo de R$2.000 em média por mês. Então eu peço tua ajuda para a gente conseguir colocar isso no ar o mais breve possível e funcionar em todos os celulares, tanto Android quanto Apple, tá? Isso vai levar um tempinho aí para ir ao ar, porque a gente precisa deixar ele mais perfeito possível, mas eu conto com a tua colaboração. Além disso, você colaborando com a gente no Apoia-se, você tem acesso cada vez mais aos cursos gratuitos da Quantic Desperte, que a gente vai cada vez ter mais também, e descontos especiais em todos os eventos pagos e nos cursos que são pagos também. Tá bom? Então eu conto contigo. Se inscreve aqui no Apoie-se. Um beijo no seu coração. Até lá!